Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês um tema muito especial, as orações de Natal e o seu poder transformador. Nós estamos vivendo um tempo de advento, um tempo de preparação para a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Um tempo de renovar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Um tempo de orar e meditar sobre o mistério da encarnação, o mistério do amor de Deus por nós. O Natal é a festa mais importante do ano cristão, pois celebra o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem para nos salvar. O Natal é a festa do Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez próximo, o Deus que se fez pobre, o Deus que se fez criança. O Natal é a festa da luz, que brilha nas trevas, da alegria, que vence a tristeza, da paz, que supera a violência, da vida, que triunfa sobre a morte. Mas como podemos celebrar o Natal de forma autêntica, de forma a honrar o seu verdadeiro sentido? Como podemos preparar o nosso coração para receber Jesus e a renovar o nosso compromisso com Ele? Como podemos viver o Natal como uma experiência de transformação, de conversão, de santificação? A resposta é simples: pela oração. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus, pelo qual nos abrimos à sua graça, pelo qual nos deixamos conduzir pelo seu Espírito. A oração é o alimento da nossa alma, o remédio para as nossas feridas, o consolo para as nossas angústias, o fortalecimento para as nossas fraquezas. A oração é o caminho para a intimidade com Deus, para a união com Cristo, para a participação na sua missão. Mas como orar no tempo do Natal? Que tipo de oração devemos fazer? Que conteúdo devemos usar? Que atitude devemos ter? Existem muitas formas de orar, e todas elas são válidas, desde que sejam sinceras, humildes e confiantes. Mas eu quero sugerir a vocês uma forma de oração que é muito adequada para o tempo do Natal, e que pode nos ajudar a viver esse tempo com mais profundidade e fruto. Essa forma de oração é a Lectio Divina, ou leitura orante da Palavra de Deus. A Lectio Divina é uma forma de oração que consiste em ler, meditar, rezar e contemplar um texto bíblico, de preferência um dos textos que a liturgia nos propõe para cada dia do Advento e do Natal. A Lectio Divina nos ajuda a entrar em contato com a Palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é luz para os nossos passos, que é alimento para a nossa fé. A Lectio Divina nos ajuda a escutar a voz de Deus, que nos fala ao coração, que nos revela o seu amor, que nos chama à conversão. A Lectio Divina nos ajuda a responder a Deus, que nos espera, que nos acolhe, que nos envia. Para fazer a Lectio Divina, você precisa de um tempo e de um lugar adequados, onde você possa estar tranquilo, silencioso e concentrado. Você precisa de uma Bíblia, de preferência uma que tenha as leituras do dia, ou de um folheto litúrgico, ou de um aplicativo no celular que tenha as leituras do dia. Você precisa de um coração aberto, disposto a acolher a Palavra de Deus, a deixar-se tocar por ela, a colocá-la em prática. O método da Lectio Divina é simples, mas profundo. Ele se baseia em 4 passos: leitura, meditação, oração e contemplação. Vamos ver cada um deles. Leitura é o primeiro passo, que consiste em ler o texto bíblico com atenção, procurando compreender o seu sentido literal, o seu contexto histórico, os seus personagens, os seus acontecimentos, as suas palavras-chave. Nesse passo, você pode fazer algumas perguntas ao texto, como: quem fala? A quem se dirige? O que diz? O que acontece? Onde se passa? Quando se passa? Como se passa? Por que se passa? Para que se passa? Nesse passo, você pode ler o texto mais de uma vez, sublinhar as partes mais importantes, anotar as suas dúvidas, consultar outras traduções ou comentários bíblicos, se necessário. Meditação é o segundo passo, que consiste em meditar o texto bíblico com profundidade, procurando compreender o seu sentido espiritual, o seu significado para a nossa vida, a sua mensagem para a nossa fé. Nesse passo, você pode fazer algumas perguntas ao texto, como: o que Deus me diz através deste texto? O que este texto me revela sobre Deus, sobre mim,
sobre o mundo, sobre a salvação? O que este texto me ensina, me corrige, me exorta, me consola, me anima? O que este texto me pede, me propõe, me desafia, me convida, me inspira? Nesse passo, você pode meditar o texto com a ajuda do Espírito Santo, que é o autor da Escritura e o mestre da oração, pedindo-lhe que ilumine a sua mente, que toque o seu coração, que mova a sua vontade. Oração é o terceiro passo, que consiste em rezar o texto bíblico com fervor, procurando responder a Deus com a nossa oração, que pode ser de louvor, de agradecimento, de súplica, de intercessão, de perdão, de entrega, de compromisso. Nesse passo, você pode fazer algumas perguntas ao texto, como: o que eu quero dizer a Deus a partir deste texto? O que eu quero louvar a Deus a partir deste texto? O que eu quero agradecer a Deus a partir deste texto? O que eu quero pedir a Deus a partir deste texto? Por quem eu quero interceder a Deus a partir deste texto? O que eu quero perdoar ou pedir perdão a Deus a partir deste texto? O que eu quero entregar ou consagrar a Deus a partir deste texto? O que eu quero assumir ou prometer a Deus a partir deste texto? Nesse passo, você pode rezar o texto com a ajuda de Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, que nos ensinou a orar, que nos deu o Pai Nosso, que intercede por nós junto ao Pai. Contemplação é o quarto e último passo, que consiste em contemplar o texto bíblico com amor, procurando adorar a Deus com a nossa contemplação, que pode ser de admiração, de reconhecimento, de comunhão, de alegria, de paz, de silêncio. Nesse passo, você pode fazer algumas perguntas ao texto, como: o que eu admiro em Deus a partir deste texto? O que eu reconheço em Deus a partir deste texto? O que eu sinto em Deus a partir deste texto? O que eu experimento em Deus a partir deste texto? O que eu desfruto em Deus a partir deste texto? O que eu calo em Deus a partir deste texto? Nesse passo, você pode contemplar o texto com a ajuda de Maria, que é a mãe de Jesus e nossa mãe, que guardava todas as coisas em seu coração e as meditava. Lucas capítulo 2, versículo 19. Ela é o modelo perfeito de quem acolhe, vive e transmite a palavra de Deus, que se fez carne em seu seio e que nasceu para nós no Natal.